E eu acho que por muito tempo a remuneração ficou muito encaixotada. Nada do que é feito em remuneração, ele é feito isoladamente do negócio. A missão não foi feita para ficar pendurada na parede. Se fosse assim, ia lá uma consultoria, desenhava e ia embora e não precisava mais da área de remuneração da empresa. Remuneração é muito mais do que o salário. Gestão de desempenho a gente não faz sem a área de desenvolvimento, que é um problema que funcionários da gente vivem e a gente não está olhando para isso, e é um ambiente de inclusão que a gente está procurando e tem espaço para a gente ter programas para acolher esse tipo de população. Mas o que vai te destacar mesmo é o olhar da empresa para o ser humano, né? A nossa cultura não é melhor do que a cultura de ninguém, é só a nossa cultura. Ele fala assim, você faz a remuneração para os melhores irem embora. Mas se na minha empresa eu não tenho condição de pagar um fixo que seja condizente com o mercado, a gente provavelmente vai usar o variável para compensar essa ausência de fixo. Uma parte da população a gente nacionaliza, outra parte vai ser penalizada nesse sentido. Então, dependendo da característica dos nossos funcionários, vão entregar o que eles querem, porque senão a gente fica gastando dinheiro com coisa que ninguém dá valor. Se permita se conectar com os outros subsistemas de RH para criar uma solução mais integrada. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Quinto Dia Útil. Você chegou no lugar certo mesmo, é o Emerson que senta aqui, mas dessa vez trocou um pouquinho. Agora a Fernanda vai comandar, puxar a conversa. Hoje o assunto é estratégia, do grego, até para pesquisar aqui, ó, estrateia, do inglês strategy, do alemão estrategia, do italiano estratégia. É estratégia? Não sei. É o que o Google, a mulher do Google falou pra mim. A convidada de hoje vai falar sobre gestão da remuneração total, um bate-papo que vai passar aí pelos elementos da remuneração, gestão de desempenho, reconhecimento, comunicação, cultura e estratégia, como eu falei no comecinho. Na bancada de hoje aqui a gente tem o Carlos Silva, nosso parceiraço da Forma. Ele tá à frente da Forma aí, que é a parceira da World at Work no Brasil. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Fê. Obrigado, Emerson. E ele, Brasil, Emerson Costa, que às vezes é Márcio, às vezes é Anderson. Putz, Emerson. Tá incentivando o consumo do nome errado. Não Seja tá ajudando, muito né? A gente falou de bem-vindo. comunicação. Pô. Seja muito bem-vindo, Emer. Valeu. Roubei seu posto aqui na abertura, mas ó, logo você volta. Não. Na telinha aqui, diretamente dos estúdios Globo de produção Mentira, de Campos do Jordão, a Julianne Moore brasileira, Fernanda Abiléu. Seja bem-vinda. Se você não sabe quem é a Julianne Moore, depois você procura lá, Ensaio sobre a Cegueira, lá você vai ver, rapaz. É um dos filmes É um que dos ela filmes, fez, tá? Ela fez um monte. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada. Eu vi outras introduções de outras pessoas, eu tava esperando outra coisa da apresentação. Aqui. Ela tava esperando assim, vamos ler agora o currículo certo. Aqui Ah, não, né? Fê, aqui é fora da caixa. Vai ter também, mas a gente já começa assim, que é pra pessoa já se soltar, entendeu? Mas você sabe uma coisa? Porque eu tenho cabelo ruivo, que no caso não é, né, gente? A gente finge que é, mas não é. Um monte de gente me compara com um monte de atriz ruiva. Aham. Mas seu Cada cabelo é um- que cor? Já foi meio loiro escuro, acinzentado. Hoje em dia não é nada, né, amor? É meio branco ali. A gente faz o que quiser ali com ele, né? Mas ficou muito bem com o ruivo. Como Muito você é de obrigada. São Paulo, então eu me sinto pressionada a chamar de Fê, porque se fosse do interior eu ia falar Fer, porque eu sou Fer aqui, Fer pra todo mundo. Ou pode Bom, ser Renata também. Renato né? também. Eu sou também. O Emerson tem outros nomes, eu também Você tenho. já falou, Fernanda. Já falei de novo. É porque o pessoal associar que eu sou Renata, que tem outros nomes. Tá a gente bom. tem outras personalidades. Bom, então antes de eu contar um pouquinho sobre quem é a Fernanda Abiléu aqui, botar lá nas caixinhas que a sociedade impõe aí, que a gente põe às vezes as pessoas, mas só pra gente começar a conversa. Vou contar que essa série de episódios, então, que você tá assistindo, faz parte aí, essa série de episódios, porque já rolou uns aí. Se você perdeu os anteriores, corre lá no Quinto Dia Útil, procura Quinto Dia Útil nas plataformas de streaming ou no YouTube da Carreira Miller, você vai encontrar as outras entrevistas que a gente fez. Então, a gente está entrevistando os professores dos cursos que pertencem à Certificação Internacional de Remuneração, que a Forma trouxe para o Brasil. Essa certificação é da World at Work. O TCC, inclusive, é falar World at Work no final. Se Pra você ter falar o certo. certificado, né? Se você conseguir falar World at Work. Exatamente. Word at Work. Essa certificação, então, é o GRP, né? Então, o curso que a Fê dá aula, que é Gestão da Remuneração Total, pertence a esse GRP, que é o Global Remuneration Professional, que comprova que você tem um conhecimento para programas globais de remuneração e pensamento em negócios, estratégia de negócios.
Nosso papel aqui é meio que investigativo, então a gente vai conhecer a professora, vamos conhecer do curso, para você saber quem que vai te acompanhar, mas você não vai sair daqui só com sabendo os módulos, e não, você vai saber conteúdo, a gente vai falar de muitas coisas aqui, de tendências, então fica com a gente que você vai sair com bastante repertório. Só para finalizar essa introdução, que já tá longa demais, se você já tá lavando a louça, já deve estar acabando a louça, e eu ainda tô falando. Clica aí no seguir, seca a mão rapidão. Às vezes tá no banheiro tomando banho. Tem gente que toma banho ouvindo podcast. Eu tomo banho ouvindo podcast. Seca a mão rapidão, corre ali, dá um inscrever-se, sei lá, ativa o sininho. O joinha você pode dar depois, que eu tenho certeza que vai ser bom. Mas pode dar depois, isso aí no final eu lembro você. Segue a gente também nas plataformas de streaming e vamos lá para uma apresentação formal agora da Fê, para você saber quem que é esta pessoa que está aqui. Ela é graduada em Psicologia, com pós-graduação em Administração de Recursos Humanos pela FAAP, MBA em Estratégia Organizacional pela FGV e especialização em Finanças, com foco em Valuation de Empresas pela FIA-USP. A Fê é sócia fundadora da consultoria de remuneração How to Pay, consultoria. E o que ninguém esperava, e ela também não esperava que eu ia resgatar e trazer aqui para apresentar, é que ela foi melhor aluna na FGV. Ela ganhou um prêmio de melhor aluna na FGV. Nossa, dessa você Você viu? desencanou. Não, aqui Não fui eu que contei, o papel viu, investigativo Fê? Não aqui fui é eu que sério. contei. Jornalista, filho. E ela também é colunista da Forbes Brasil e professora de remuneração no MBA de RH da FGV e na Word at Work, através da forma do nosso amigo Carlos. Ufa! Senhora, hein? Faltou Só alguma tudo coisa? isso. Faltou que é mulher, que é mãe, esposa, filha. Faltou isso também, né? Essas coisas todas. Quem que é Beleza, você, Fê? hein? Agora, Fernanda por Fernanda. Não eu, a outra. Gente, sei lá, acho que você falou tudo aí. Podemos passar pro próximo professor. Pronto, contou tudo. Fala aí. Sei lá, acho que é isso aí. Você falou aí mãe, mas na verdade eu sou madrasta, não sou mãe. Mãe, madrasta. Mãe-drasta. Não é exatamente a mesma coisa. A gente tá numa pegada aí de dizer que madrasta não é um bicho ruim, não é má. Mas tá tudo bem, o má é de materno, tá? É de mater, não é de aí. malvado. É isso aí. Mas ok, a gente vai chegar a falar sobre isso. Isso, eu falei pra provocar, porque eu sei que tem um sentimento muito forte nisso aí, mas a gente vai trazer isso aqui depois. A gente vai falar depois porque tem a ver com o nosso curso, Exatamente. tá? Não é por causa disso, exatamente, assim. Eu acho que é legal começar contando um pouco de onde que vem, né, essa história de trabalhar com remuneração, porque eu sou psicóloga como alguns dos entrevistados de vocês, né? Passou a época de falar que o esquisito, né? O cara que trabalha com remuneração é psicólogo e tal. Não é esquisito, a gente tem um monte. Acho que vale contar um pouco dessa história. Uhum. Até porque a minha entrada em remuneração é meio quase cômica, assim, é meio divertida. Eu comecei como todo psicólogo trabalhando em RH, e aí, pouco depois de eu me formar, eu estava numa consultoria super pequenininha, e na época eu emiti aquela RPA, né, logo depois de formada, porque eu era estagiária e tal, depois me formei, e aí eu tinha que abrir uma empresa para continuar nessa consultoria. Aí eu falei, cara, eu não tô afim, vou procurar um emprego, e aí a Ambev me chamou para fazer entrevista. Não me pergunta por que era em remuneração, tá? Lá a gente tinha 2 chapéus, um de BP e um de especialidade, e essa especialidade era remuneração, X. Nunca tinha trabalhado com isso, até então eu fazia assessment, fazia search, essas coisas que o psicólogo faz normalmente. Aí, gente, eu achei que eu tinha passado. Foi um processo seletivo meio esquisito, assim, porque, veja bem, uma pessoa que trabalha em consultoria, normalmente está bem arrumadinha, né? Eu estava lá vindo de um cliente, eu estava toda montada, de sobretudo, salto, tomei um chá de cadeira lá na recepção do CD, que era muquifento, toda lá arrumadinha com meu laptop esperando, e os caras da Ambev devem ter falado, cara, a mulher não dá conta disso aqui. Me deixaram lá, tomando um chá de cadeira. Eu abri meu laptop, falei, tô aqui, né? Fiquei fazendo meus projetos. Consultor não tem tempo ocioso, né? Vocês sabem. Fiquei lá trabalhando na recepção, de boa, tomei um chazinho de cadeira, eles me chamaram. No final da entrevista eu falei, gente, só que é o seguinte, eu preciso de uma resposta rápida, porque eu vou ter que abrir empresa para começar, né? Para, enfim, dar continuidade lá onde eu tô, então vocês me respondem rápido, senão eu vou abrir a empresa. Eu tava na portaria, era longe, o troço, CD é um negócio que você vai andando no paralelepípedo, um troço bem esquisito e tal. Cheguei lá na frente, o guardinha falou assim, Fernanda, volta lá que estão te chamando. Volta no paralelepípedo. Então, Fernanda, é o seguinte, essa aqui é a carta oferta.
tá aqui o salário, tá aqui os benefícios, parará. Se topar, tem uma integração dia tal. Cara, eu fiquei feliz da vida. Tô dentro e tal. Só que é o seguinte, ó, para trabalhar aqui, era o CD da Moca. Não sei se vocês conhecem o centro de distribuição da Moca, é um gigantesco. Tem que ter carro, porque aqui não tem fácil transporte, a galera chega cedo, sai tarde. Eu ia ser BP da área de logística. Então, os caras fazem matinal de venda às 6 da manhã, você tem que acompanhar. Não dá para chegar aqui se não tiver carro. Falei, beleza, cara, você dirige? Eu não dirigia. Falei, não tem problema. Eu tinha tirado carta, tipo, anos antes, mas eu demorei para conseguir passar, enfim, então eu peguei meio trauma. Não tinha carro, não lembrava como dirigia. Falei, não tem problema. Saí de lá feliz. No final de semana, bom, pedi demissão. No final de semana, comprei um carro. Meu cunhado escolheu o carro para mim, levou até a minha casa. Na época eu namorava, meu sogro me emprestou dinheiro para comprar o carro. E beleza, tava com o carro na garagem. Cheguei no dia da integração. Na verdade, fui até, eu nem lembro como eu fui, não fui dirigindo, porque ainda tinha que treinar como é que dirigia e tal. E chegando lá, eu descobri que essa integração não era, tipo, o seu primeiro dia de trabalho. É para você saber como é na empresa, para você saber se você quer aquilo para sua vida. Quero. Mas o lance é que você se planejou e pediu a conta. É, exatamente. Cara, pedi demissão, comprei um carro, tá entendendo que eu arranjei uma dívida? Sem emprego, porque eu pedi demissão. Você achou que já estava contratada ali, né? Carteira Que assinada. comunicação, filha da mãe, que palavrinha errada que eles usaram. Que raio, né? E tinham outras pessoas, tá, gente? Não é que eu tava lá sozinha, tipo, era meio que assim, você é isso que você quer? E vamos ver se é quem que a gente quer. Ainda tinha um processo de escolha. Eu fui me dando conta disso ao longo do dia, assim, foi me dando um pouco de nervoso ao longo do dia. É isso aí, não tá certo esse negócio. Bom, no final do dia, graças a Deus, deu tudo certo, né? E eu fui conversar lá com a gerente. Eu falei, olha só, é bom que isso tenha dado certo. Eu já pedi demissão. Mas, enfim, deu tudo certo no final, caí em remuneração, me achei, porque para mim era um martírio, um suplício fazer assessment, fazer search, porque não, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer para as pessoas que, pô, você é certo ou errado para a posição. Eu tenho, enfim, algumas dificuldades. Aliás, esse negócio de cair em remuneração, eu acho que a primeira pessoa que soube que eu tinha dom para essas coisas foi meu professor de matemática. Quando eu falei para ele que ia fazer psicologia, ele falou, Fernanda, não. O que você está fazendo? Você é louca? Ele era daqueles professores que dava aquela lista infinita de exercícios, e aí ele só corrigia os que as pessoas tinham dúvida. Eu nunca deixava de fazer um exercício, ele ficava a pau da vida. Aí ele fazia assim, quem não conseguiu? Tá, Fernanda, qual você não conseguiu? Eu falei, não, eu consegui. Aí ele corrigiu dos outros, ele dizia assim, como é que você fez esse aqui? Aí eu falava, era diferente do jeito que ele tinha feito, ele fazia, não, meu jeito é mais inteligente. A gente ficava... Bacana. A gente ficava nesse enrosquinho, assim, mas enfim, fui fazer a psicologia, caí em remuneração, aí fiquei lá um tempo, fiquei na Ambev, sei lá, 1 ano e meio, depois, naquela época eu fazia pós, e uma professora minha, que depois virou uma grande amiga, era sócia de uma consultoria, estava fazendo um processo seletivo para coordenação de remuneração na Sky, na época era DirecTV ainda, e aí participei do processo e fui. Gente, vamos lá, que irresponsável, né? A pessoa era formada há, sei lá, 2 anos, eu tinha 1 ano e meio de experiência em remuneração e fui assumir uma coordenação de remuneração. Eu me sinto muito irresponsável quando eu penso assim, olhando um pouco para trás, sabe? Mas fiz a fusão da DirecTV com a Sky, assim, aprendi com muita gente no meio desse caminho, tá? Muita gente legal, aí depois dessa fusão fiquei com a gerência da área, fiquei lá 3 anos, entre DirecTV e Sky, e aí foi para Rei. Então não foi responsabilidade, foi coragem, então, né? Pera lá. Porque você deu certo, vamos lá. Depois de ter pedido demissão, deve ser coragem, né? Com certeza. É aquela coisa, você tampa o nariz e pula na água, né? E vamos lá. Pois é. E aí, em algum momento, eu falei, cara, se eu quero ser especialista nisso, porque você vai se apaixonando, né? Quem curte remuneração vai tomando um gosto pelo negócio, você vai se apaixonando por aquilo, eu quero ser especialista nesse negócio. Gestão não era exatamente o que me apaixonava, eu gostava de enfiar a mão na massa ali, ficar no meio da galera e executando as coisas. Aí liguei para o meu consultor, que me atendia na época, que é o Dorailson, falei, Dora, tô a fim de fazer consultoria. Ele falou, então venha.
E aí não demorou muito, né, o processo. Eu fui para lá, foi quando conheci o Carlos. Fiquei lá quase 10 anos, até a época da fusão. E aí eu resolvi fazer meu voo solo e estou aí há 5 anos. A coisa de aula, de escrever e tal, ela foi surgindo um pouco de achar que a gente não... É um conhecimento muito pouco disseminado, né? E eu acho que por muito tempo a remuneração ficou muito encaixotada. A gente vivia um negócio de, remuneração é caixa preta, a remuneração é feito sempre mais do mesmo. E eu fui achando que o mundo estava mudando muito, que a gente tudo está flexibilizando, tudo está virando mais personalizado, e remuneração estava muito na caixa, muito encaixotado mesmo. E aí eu fui começando a botar para fora umas ideias, fui começando a escrever e tal. A primeira vez que eu entrei para dar aula, eu era professora convidada de um colega nosso, que é o Elton. Ele dava a matéria mesmo, e eu entrava para falar de remuneração executiva, para falar de planos de incentivo e tudo mais lá na GV. E aí depois eu peguei a matéria toda. Então hoje eu dou lá na aula na GV para o MBA de RH, né, da matéria toda. E comecei a fazer muito artigo. Aliás, ontem eu estava dando aula e o pessoal falou, manda o link dos artigos. Eu falei, gente, eu fui compilar, é muito link. Eu acho que eu vou me inspirando nas coisas do dia a dia, assim, e vai saindo coisa, né? Uhum. Eu acho que o primeiro que eu escrevi foi os profissionais de remuneração, de onde vêm, do que se alimentam, sabe? Onde vivem. Porque é meio isso, ninguém sabe, não tem até World at Work nascer na nossa vida, chegar aqui no Brasil, a gente ia nascendo meio que por osmose, assim, alguém ensina pra gente, a gente vai pegando um pouco de conhecimento dos amigos. Basicamente, você precisava ter uma boa noção de Excel, um colega que te ajudasse, né, e um bom domínio ali de número. E coragem. Coragem e manda bala. Hoje em dia a gente consegue, a gente tem instrumentos, né, a gente tem condição de se formar nisso. Antes não, antes a gente ia na raça. Uhum. E é isso. E a Forbes, essa história de escrever para a Forbes nasceu também por acaso, porque eu fui fazer o plano de incentivo de vendas deles, e aí ele falou, esse é um tema que interessa para o nosso público, né? Que é um público mais executivo, e aí também comecei a escrever para eles. É isso. Essa mulher do trabalho, sabe por quê? Porque a pergunta é, o que você faz? A introdução, ela falou, deixa eu vou contar o que eu faço trabalhando. Mas responde uma pergunta, então. Você é do tipo que gosta de acordar às 5 da manhã ou você gosta de acordar às 9 da manhã? Às 8 da manhã, com aquele solzinho que já entrou janela dentro, assim. A pergunta é o que eu gosto e não o que eu faço, né? Exatamente. Se eu gostar, eu gosto de levantar da cama meio-dia. Se eu pudesse, levantava meio-dia, mas não consigo, porque a cabeça não me deixa, né? Somos dois. Então, durante a semana é muito cedo. Então, eu durmo muito pouco, até porque eu morro de peso na consciência, eu não consigo ter ócio. Qualquer segundo que eu tenho livre, eu tô com o computador no colo. Eu tô na frente da TV, eu tô vendo um filme com o computador no colo. Eu morro de peso na consciência. Porque eu tenho sempre a sensação de que eu tô devendo alguma coisa, sabe? Isso é culpa do Benjamin Franklin, viu? Lá na Revolução Industrial, a filha da mãe escreveu a Profissão de Fé Yankee e disse que se a gente não usasse todo o tempo que a gente tem pra trabalhar, é tudo vagabundo. Eu falo, seu Benjamin, peraí, o senhor tá errado. O senhor tá errado. Você sabe que o meu enteado, ele falou, outro dia ele fez assim pra mim, Fê, meu amigo, meus enteados estão adultos já, tá? Eles são grandes. Ele fez assim, Fê, meu amigo tá na época de escolher estágio e ele tava querendo ir pra consultoria. E eu falei pra ele assim, não faz isso, você tem certeza? Porque consultor não tem férias, não tem fim de semana e dorme muito pouco. Quase não tem vida, né? Quase não tem vida. Eu falei, não, cara, isso sou eu que sou louca. Conhecimento de causa, ele falou, hein? Presta atenção. Lá em casa é assim. Nossa. Que mais? Mentira. A gente queria conhecer um pouquinho Eu tenho umas perguntas, assim, do que você vê sobre o futuro da remuneração, tá? Mas eu quero deixar isso pro final, porque eu queria passar agora pelo curso pra gente poder entender um pouquinho mais, explorar as disciplinas que você traz no curso de gestão da remuneração total. E a introdução ali já é bem... A gente teve o prazer de ser aluno da Fê, né? A gente teve o privilégio de participar do curso de gestão da remuneração total, então já fomos alunos da Fê. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa introdução já. O que eu curti muito é que é uma visão muito geral, né? Você passa por todos os assuntos, assim. Conta um pouquinho pra gente como é que é. Cara, eu gosto muito de dar essa matéria, porque, primeiro, eu acho que se alguém for escolher se aprofundar nesse tema, eu acho que esse é um bom curso para ser o primeiro.
A primeira coisa e mais importante que a gente aprende nesse curso é que nada do que é feito em remuneração, ele é feito isoladamente do negócio. Então, se você quer começar em remuneração, você tem que aprender para onde esse negócio está indo, qual é o objetivo estratégico dele. A missão não foi feita para ficar pendurada na parede, a gente tem um objetivo onde a gente quer chegar. E as ferramentas de remuneração surgiram para a gente chegar lá. A gente, na nossa conversa anterior, a Fê brincou que eu tenho uma frase mágica que a remuneração passa mensagem, e é verdade. Quando a gente desenha as ferramentas de remuneração, elas têm que estar conectadas com essa mensagem principal, e se a gente fizer alguma coisa meio sem se preocupar com essa conexão, as pessoas meio que vão nadando em direções opostas e a gente não chega onde quer chegar. É claro que tem outros subsistemas de RH que também passam mensagens importantes enfim. Mas remuneração é um negócio que passa que te dá um foco muito direto, né? Muito objetivo. Então a gente precisa tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade na hora de desenhar essas ferramentas. Então a primeira coisa que é importante dizer é missão, visão, são coisas que de fato derivam e deveriam estar conectadas com o que a gente vai fazer. Então a gente olha para onde a empresa está indo e precisa assegurar que isso de fato gerou objetivos de RH e que a gente não está discordando das outras ferramentas de RH e que está tudo meio que misturado. E outra coisa, que a gente o tempo todo volta para lá e vê, cara, será que ainda está funcionando? As coisas não foram feitas para ser estanques, a gente tem que se retroalimentar desse negócio, o tempo todo está se perguntando se ainda funciona, se precisa de ajuste. Porque se não fosse assim, ia lá uma consultoria, desenhava e ia embora, não precisava mais da área de remuneração da empresa. Teve um dos artigos que eu escrevi que acabava com alguma coisa do tipo, se quando a gente está num céu de brigadeiro, ainda assim a gente precisa de alguém de remuneração, imagina em tempos nebulosos como a gente está vivendo. Então precisa de gente pilotando, ajustando o percurso o tempo todo. Não é não é vergonha, não é um problema quando o plano de incentivo precisa de ajuste, por exemplo. Ou quando precisa criar uma tabela salarial paralela, porque o mercado está enlouquecendo, como está acontecendo com a área de tecnologia. Então, não é que a gente errou a estratégia, é porque funcionava antes, agora não funciona mais. Então, a primeira coisa do curso é, fiquem o tempo todo conectados com o negócio para corrigir a rota quando necessário. Segundo ponto, que remuneração é muito mais do que o salário, que as pessoas falou remuneração, a gente pensa no salário fixo. É muito mais do que isso. Aí você fala, tá bom, Fernanda, então é salário e bônus? É, salário e bônus. Mas é muito mais. Ah, tá bom, para o executivo tem também o plano de ações. Tem sim. Mas a gente pensa, hoje em dia, especialmente, remuneração como todo pacote de recompensa, incluindo o Employee Value Proposition. E aí, gente, a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho nisso, né? Remuneração não é só a área que faz as contas. A gente tem que dar o braço, aprender a dar o braço, trabalhar junto com as outras áreas de RH. Então, dentro dos módulos que a gente olha nesse curso, né, que eu leciono, a gente vai olhar, por exemplo, para a gestão de desempenho. Gestão de desempenho a gente não faz sem a área de desenvolvimento. A gente vai falar sobre desenvolvimento de talentos. A gente não faz os planos de treinamento e desenvolvimento. Mas sem isso, a gente não garante que o cara está satisfeito, porque ele precisa de uma oferta de valor integrada. E outra coisa que é importante é que a gente mostre para ele o que mais de valor a organização vai oferecer, porque as pessoas querem estar num lugar que eles se conectem com os valores da empresa, com a cultura da empresa. Essa oferta de valor a gente não faz sozinho, a área de remuneração não vai fazer esse tipo de programa. Então, é por isso que a gente precisa sair do nosso quadrado e aprender a trabalhar integrado e aprender a vender essa oferta de valor. Essa relação efetividade, vida-trabalho, é onde eu acho que conecta com a história lá que a gente estava brincando da madrasta. Porque, a gente, aqui dentro, no curso, a gente fala de alguns exemplos de programas, né? A gente estava rindo porque hoje em dia tem até benefício de licença de pet, né? Cara, o primeiro domingo de setembro é dia da madrasta. A gente não comemora essas coisas. A gente comemora até quando adota um cachorro. E não comemora quando, uma mulher deliberadamente escolhe maternar um filho que não é dela. Sim. Cuidar, dar amor e entrar numa família que não é dela. E a gente tem uns baita estigmas, assim, cara, quantos por cento da tua população é madrasta, ou sei lá, é padrasto, e a gente não acolhe essa população.
A gente acolhe, sei lá, a população trans, população sei lá o quê, e não acolhe esse tipo de população, e as famílias estão cada vez mais diversas, né? Sim. A gente não acolhe uma mãe que separou e agora tem que lidar com uma mulher que está cuidando do filho dela. Então, essa relação, e faz parte do nosso módulo, cuidar da efetividade de vida-trabalho. Se o profissional não está bem na vida pessoal, incluindo o que a gente chama de geração sanduíche, né, que está cuidando de pais e filhos dentro de casa, inclui também isso. E a gente não para nem para pensar, gente. As marcas não querem nem pensar em divulgar o tal do Dia da Madrasta, né? Porque é um troço horroroso. Eu vou te pedir... A mitologia causou isso com o nome, né? Mitologia nos filmes, né? Por favor, dá um Google aí e vê significado de madrasta. Lê pra gente. Vou procurar. Não vai abrir lá não, né? Ah, não. Madrasta, vamos lá. Tem 3. Mulher em... tem... Calma, vamos ver aqui o que... Tá aqui, 3. Primeiro, mulher em relação aos filhos anteriores da pessoa com quem passa a constituir sociedade conjugal. Beleza. O segundo, pejorativo. Já começa assim. Já é. Diz-se de mulher má, incapaz de sentimentos afetuosos e amigáveis. Né? Tem mãe que é madrasta. O exemplo aqui é assim, tem mãe que é madrasta. Por extensão, aquilo que provém vexames e dissabores em relação de proteção e carinho. Aí tem uma frase de exemplo aqui, o destino será uma madrasta para aqueles que lhe oferecerem resistência. Essa sou eu, tá, gente? Vocês estavam me achando legal até então, não estavam? Não, esse é um negócio muito complicado, né? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, acho que assim, a gente tem muito de olhar o ser humano integral, né? E acho que é muito isso que você tá puxando, né, Fê? Assim, acho que antes a gente olhava muito para o profissional, né? Se ele produzia, era o das 8 às 5, o que era ele lá? O fora, esquece, né? Não tem nada a ver. E eu acho que esse olhar agora para fora, eu acho que a gente está numa era de quebrar muitos estigmas, né? Da gente parar para olhar coisas que a gente tratava como normais, né? Que, mas madrasta é isso, né? Não, peraí, vamos lá, vamos, né? Assim, o que é mãe, o que é madrasta, enfim, né? Tem até uma teoria do first level thinking e o second level thinking. E o first level fala disso, assim, das associações que a gente faz rápidas, que dão respostas rápidas para as coisas, baseada em estigmas que a gente carrega, em preconceitos, aí tem assim, emoções muito fortes, tal, ligadas. E uma das coisas que causa esse esse pré-julgamento, assim, de ideias, de se basear muito na primeira coisa que vem na sua cabeça, madrasta é ruim, é isso aí, é de você não botar o óculos do outro. Então, se você não convive com uma pessoa que é uma madrasta, se você não convive com uma pessoa que tem uma classe social diferente que a sua, dificilmente você vai passar para o second level thinking, que é, peraí, talvez a ideia que eu tenho na minha cabeça de madrasta não seja isso que a Disney me ensinou. Talvez, eu conheço a Fê, ela não é assim. E aí você expande, né? Eu vou te falar, assim, eu sou muito grata pela oportunidade de ter feito parte da minha família. Eu não passei por esses estigmas, tá, gente? Só vou fazer um parênteses. Eu tô falando aqui porque é fato que a gente não dá luz para esse tema. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu só vim parar para pensar nisso porque apareceu aqui, eu comecei a seguir um perfil que chama Somos Madrastas aqui no Instagram, acho que vale a pena as pessoas conhecerem, que é uma pessoa super elevada que tá, enfim, levantando essa bandeira. E eu acho que vale a pena a gente parar para pensar. Mas eu tive madrasta a vida inteira, que é uma querida, então eu nunca parei para pensar que, pode ser uma coisa ruim. Os meus enteados me acolheram como uma pessoa que faz parte da família. Eu tive espaço na minha família para maternar os meus enteados. Então eu não tive um problema, não é o meu problema que eu estou falando. Mas eu acho que falta espaço, sim, que é um problema que funcionários da gente vivem, e a gente não está olhando para isso, e é um ambiente de inclusão que a gente está procurando, e tem espaço para a gente ter programas para acolher esse tipo de população. Talvez, se a gente fizer isso, a gente está ampliando o nosso Employee Value Proposition e as pessoas se sintam mais acolhidas dentro da nossa empresa. Sim. É muito mais fácil a gente pensar quando a gente fala salário base, que tem outras influências, que a gente fala assim, não,
O que é salário base? Aí você tem que olhar inflação, custo de vida, restrição salarial imposta por governo, cultura. A gente extrapola muito mais fácil com essas questões mais técnicas, né? Mas aí quando fica mais subjetivo, a gente parece ter um bloqueio ali da gente extrapolar, de ficar mais questionador com algumas coisas que são impostas, Não, né? e isso é tão legal que, assim, quando a gente olha, eu costumo falar que quando a gente, aqui no Brasil, a gente não precisa nem olhar tanto para tendência, né? Porque, assim, é meio que você olhar para fora, o que está acontecendo lá fora, dali um tempo começa a chegar aqui, né? E essa tendência nos Estados Unidos, você já tem profissionais especializados dentro dos RHs para cuidarem dessa parcela da remuneração. Não é algo que está assim, não está solto, não, tem inclusive com certificação, né? Gente que cuida exclusivamente disso. E por quê? Justamente porque, assim, é isso que começa a fazer a diferença. É óbvio que é super importante, claro, você precisa ter a casa super arrumada, com base, com variável, com benefícios e coisa e tal, mas o que vai te destacar mesmo assim, é o olhar da empresa para o ser humano, né? E aí o dinheiro vira, tipo assim, podia até ser bom a estratégia de remuneração, podia até ser boa. Mas aí, meu líder lá falou um negócio pra mim que... Aí não adianta, não tem dinheiro depois, né? Não tem dinheiro. E tem um módulo, você trabalha isso num módulo inteiro dentro do curso, assim, de vida pessoal e profissional. E depois você retoma isso no final, ou seja, não adianta você desenhar, seguir os steps aqui de desenhar, então, toda a política e aí você falhar nisso, não dá, né? Não dá, exatamente. E tem, assim, tem outras coisas que são intangíveis que não é só isso, né? Então tem essa parte da efetividade vida-trabalho, que eu acho que ainda tem outras partes para a gente explorar melhor. As empresas têm avançado um pouco nisso, mas ainda tem coisas para a gente entender, né? Mas tem outras coisas intangíveis também que a gente tem flexibilizado, então falando um pouco até de tendência, a história da gente sair um pouco da nossa caixinha. Remuneração antes estava dentro da caixinha, inclusive no fixo, especialmente no fixo, e a gente tem abordado formas diferentes de fazer a própria constituição da plataforma de cargos, da gestão da tabela salarial. Às vezes só mudar a semântica da forma de comunicar para as pessoas já é uma mudança. O entendimento de que o profissional não é o cargo que ele ocupa, e que às vezes a gente efetivamente fez o job evaluation, o cargo tem uma posição nessa estrutura, mas a pessoa que ocupa aquele cargo não é daquele tamanho. E como é que a gente, como profissional de remuneração, acolhe este fato, porque é um fato. E aí vem uma demanda de fora, e antes a gente fazia assim, gente, desculpa, mas o cargo é deste tamanho, portanto eu não tenho muito mais o que fazer por você. Hoje em dia a gente não pensa mais assim, ou não deveria pensar. A gente pensa formas de adaptar a nossa estrutura e a nossa estratégia de remuneração para acolher essas demandas. Fernando, fazendo uma provocação com relação a isso, porque esses são os embates que, assim, eu vivo muito, né? Quando eu olho para os times de alta performance, de certa forma, eles abrem mão um pouco disso pela alta performance. Eu vou pensar num time de futebol, por exemplo. Quando eu pego um jogador como aquele jogador que jogou no São Paulo há muito tempo, agora voltou pro esporte, Hernanes foi um cara super talentoso, teve um nome enorme no São Paulo, mas chegou um momento que o São Paulo falou assim, cara, eu não quero mais você aqui. Mas assim, porque já deu o que tinha que dar, né? Então assim, até que momento é essa fronteira de olhar para uma pessoa que sentou numa cadeira e que depois de um tempo vocês notaram, essa cadeira é muito grande. Sob um aspecto de alta performance, é mais fácil para o negócio do mundo competitivo, na instabilidade do mundo e da competição do mundo, você fala assim, vou trocar essa posição aqui. Ou eu gastar ou investir um tempo para desenvolvê-lo. Qual é a função social da empresa? Eu tenho que acrescentar esse momento de falar, a cadeira tá errada, ele é pequeno, mas não vamos fazer ele ficar grande. Ou eu troco para manter a competitividade. Vai do perfil ou tem um certo ou um errado? Não tem certo e errado, eu sou aquela pessoa que não acha que tem verdades absolutas. Você nunca vai me ver falando assim, é assim. Eu tenho muita dificuldade de ver alguém falando assim, isso tem que ser feito dessa forma. É receita de bolo, né, Fê? Não tem, gente, não tem. Vai ter cultura que comporta uma coisa, tem cultura que comporta outra coisa. Tem empresas que dão um valor para o capital intelectual daquele profissional que dizem assim, olha, eu vou aproveitar esse capital intelectual em outra posição. Então, a cadeira ficou pequena demais para ele, eu vou colocar ele em outro lugar e aproveitar esse capital intelectual em outro lugar. Vou agregar mais processos embaixo dele, enfim, ou vou mudá-lo de local. Tem organizações que não,
que é a história do up or out. Não cabe mais aqui, não tem mais para onde colocar, obrigada pelo que você fez até agora. Então, depende do lugar. Não consigo te dar uma resposta certa, mas eu acho uma judiação, tá? A perda de um capital intelectual que seja relevante para a empresa. Essa história da cultura é tão interessante, né? Tem eu não sei se vocês leram O Sonho Grande. Eu passei, sei lá, 1 ano e meio na Ambev, mas eu aprendi muito lá. Eu acho que a cultura deles é espetacular, assim, apesar de tudo que se colocou de estigma neles. Tinha uma frase que a gente ouvia muito lá, que era, não tem cultura, a nossa cultura não é melhor do que a cultura de ninguém, é só a nossa cultura. E eles têm muito disso, né, de pegar o cara que eles acreditam, valorizam, e pá, joga pra cá, joga pra lá, o cara passou por gente, passou por fábrica, passou pelo comercial, eles vão aproveitando esse capital intelectual e formando uma trilha para esse cara, para ele conhecer de tudo, e ele vai crescendo quase que em looping, assim. Eu acho que isso tem muito mais valor do que, eventualmente, você pegar um cara e crescer em linha reta, assim, que é o que a maioria das empresas acaba fazendo. Mas, enfim, tem gente que consegue fazer isso, né? Num caso como esse, assim, que é interessante, isso é uma forma de compensar que eu acho incrível, pra quem gosta, né? Porque se você faz uma proposta de valor pra uma pessoa e fala assim, eu quero que você conheça todas as... O cara choca, o cara fala assim, não, aqui tá bom, tipo... E eu acho que tem muita gente nessa linha, perfil. Por isso que realmente, é uma cultura de alta performance. Quando eu olho para a estratégia da Ambev, então eu retiro toda a construção histórica que tem em volta disso para pensar assim, é uma cultura de alta performance, certo? O Carlos Brito, quando ele vai fazer um comentário, uma palestra, ele diz assim, eu não gosto de medíocres. Tipo, mas não é medíocre no sentido, você não vale nada. Não. Pessoas que se comportam na mediana, eu não gosto. Tipo, aí você fala, que chocante isso. Não, entendeu? Não é um desrespeito. Eu não olho isso como um desrespeito ao ser humano. Eu olho isso como um posicionamento, saca? Quando eu olho pro time do Barcelona, você notou, né? Eu gosto de futebol um pouquinho, mas eu não gosto muito não. Mas quando eu olho assim, por exemplo, eu via o Messi dizendo assim, eu não quero jogar com esse cara. Por quê? Porque esse cara não vai conseguir fazer o time chegar no nível que a gente tem como proposta, como propósito. Putz, dói, cara. Eu vou dizer pra você, lógico, tipo, como ser humano, você fala, cara, não, mas eu vou ensinar esse cara a jogar bola, ele vai ficar bom. Tu fala, cara, ele não vai. Com o time que você precisa pra ganhar os títulos, a torcida cobrando, os investidores botando grana, você fala, não dá, né? É duro, cara. O Laszlo Bock, no livro dele, falando da cultura do Google, ele critica muito isso, as estruturas de remuneração, como elas podem limitar as empresas a viver numa condição do tipo, essa empresa é para pessoas medianas, porque os melhores vão sair daqui. Então, eles fazem estratégia de remuneração muito quadradinha, muito fechadinha para um crescimento linear. E as pessoas que são excepcionais, elas têm uma hora que elas não cabem mais nessa estrutura linear, porque você vai dando aumento, tem uma hora que a estrutura não aguenta mais essas pessoas, não tem cargo acima, não tem... Às vezes uma promoção dá um respiro para a pessoa, mas ela não cabe ali. E a estrutura tá tão desenhada ali, fechadinha, que aí ele fala assim, você faz remuneração para os melhores irem embora. E achei isso tão chocante, assim, ele... Enfim, é o Google, né? Ele tem também uma presença ali de mercado, né? Tudo para poder falar mais, né? Ser mais disruptivo em algumas questões. Mas é algo a se pensar. Só pra gente não perder muito a conexão, você falou dos cargos, né? Que as pessoas são maiores que os cargos, e eu concordo absolutamente. Inclusive, uma vez, passando pelo perfil do Leandro Carnal, me chamou a atenção uma coisa assim, que eu falei, não? Por que ele falou isso? Ele postou uma foto da sala oval, né, que é onde senta o presidente dos Estados Unidos. E a primeira frase é, os cargos são maiores que nós. Eu já li aquilo, eu falei, quê? Já parei ali. Falei, como assim? E ele diz, você ocupa uma função por algum mérito e seu tempo passa. Apegar-se a um título mostra fraqueza de caráter. Você está, você não é. E aí ele inverteu a minha percepção um pouquinho, porque eu acho que a gente é maior que os cargos. Mas se a gente também não entende, o cargo, analista de remuneração, ele sempre vai existir. E logo você vai crescer, porque você é maior que aquilo, você vai crescer, vai virar pleno, sênior, nananã. E a pessoa, vai vir outra pessoa naquele lugar. E o cargo permanece. Então, quando você diz assim, eu sou analista de remuneração, não, eu estou, porque eu sou maior que isso. Mas o cargo também é grande, porque ele vai ensinar, ele vai acolher, não só você, como ele fez com você, mas mais pessoas e tal. Até porque, Fê, tem uma outra frase que eu gosto muito, e serve para várias coisas na vida, que é a gente deseja o que não tem, né? Nossa, esse é o ser humano, fi. Né, amor? Pare pra tudo, pra aquela mulher bonita que você queria no colégio, né?
Aí quando você Aí quando começa a você namorar tem, com ela, aí depois você tem, ela já não é mais tão bonita, né? Sei lá. né, É, vale pro cargo também, né? Você queria tanto aquela posição de analista pleno quando você era júnior, aí a hora que você senta na cadeira, você já fala, pô, mas eu acho que eu É queria era do isso, sênior, né? Acho que faz parte do ser humano, desejo, né? né? E acho que essa coisa do português também, né? Eu acho que ele tem essa pegadinha, né? É. Porque o inglês, o verbo ser e estar é o mesmo, né? No português, não, né? E acho que a gente confunde essa coisa, né? Então, muitas vezes, coisas que a gente está, a gente fala que a gente é, É. né? E aí, acho que isso vira uma amarra na nossa vida, pode ser uma pegadinha aí pra gente. É legal o idioma ajudar a gente a botar isso pra fora, sabia? Eu acho muito louco, Sim. porque quando você vai... Por isso que eu brinco dos currículos, Fer, porque quando você lê o currículo da pessoa e fala assim, cara, esse cara aqui, aí ele bota um monte de empresa que ele passou, tá. Beleza, você fala, cara, mas tu não é isso. Você levou todo o teu ser pra esses lugares, entendeu? Ou você influencia esses lugares, cara, ou já era, porque isso é uma abstração. Aí esse signo que tá dizendo aí, chamado alguma coisa, ele tem um conjunto de valores que talvez tá mudando ao longo do tempo, que não representa mais você, sabe? Então é muito louco acho que a gente poder ter consciência de falar, eu estou nessa situação, mas não sou assim, sabe? Estou por alguma questão, né? Acho que alivia um pouco. A psicologia tem nesse caso, se você sentar um paciente e falar assim, vou te ajudar de um jeito mais fácil. Você não é isso aí, tá bom? Você está isso aí. Importante. E tem outras coisas que a gente discute também lá no curso, né, nessa pegada de explicar um pouco tecnicamente alguns conceitos, mas levando em consideração que tem um ser humano sentado atrás das cadeiras, que é quando a gente, por exemplo, desenha um plano de remuneração variável, existem alguns elementos que a gente precisa considerar dentro de um plano, né, todo um processo para seguir, alguns elementos que são importantes que a gente tenha para garantir conexão do profissional com aquilo que está sendo proposto e tudo mais, mas a gente não pode esquecer, ai gente, eu adoro frasezinhas de efeito, que eu levo para várias coisas da minha vida, mas que a gente tem essa história de que a gente deseja que não tem e tudo mais, como é que era a história do ninguém dá o que não tem, né? Então, ninguém dá o que não tem. Então, isso me leva à história do mix de remuneração. Para algumas empresas, fazer um plano de incentivo significa entregar, ou a possibilidade de entregar uma remuneração, um complemento de remuneração. Para algumas empresas, entregar remuneração variável significa a recompensa por um esforço. Então, dependendo da cultura, a gente vai fazer, os caras vão fazer aquilo, tipo, entregando de corpo e alma, fazendo pelo propósito e tudo mais, e as metas podem ser agressivas, porque ele está fazendo só pelo propósito. Em algumas outras, a forma como a gente entrega é para complemento de pacote. E aí, já na essência, as pessoas vão falar assim, cara, estão me devendo alguma coisa se a gente não bater a meta, se a gente não fizer a meta de uma forma para ser atingida, o cara tem a sensação de que você está devendo alguma coisa para ele. Então, enfim, na pegada do não tem verdade absoluta, dependendo do contexto organizacional, o plano de incentivo é feito para uma coisa ou para outra. É complemento do pacote, ou ele é recompensa de esforço complementar, enfim. Então, não tem um ou outro. A grama do vizinho pode ser melhor do que a sua se a gente desenhar dentro da mesma empresa com formatos muito diferentes, e a gente vai ter que ler o contexto e desenhar da melhor forma possível. O que a gente vai ensinar dentro do curso? Quais são os elementos que tem que ter? Todo mundo tem que seguir um processinho para que aquilo seja minimamente viável. Tem que ter métrica, tem que ter acompanhamento, tem que ter feedback, né, tem que ser mensurável. A gente vai passar por alguns elementos que são importantes, mas se na minha empresa eu não tenho condição de pagar um fixo que seja condizente com o mercado, a gente provavelmente vai usar o variável para compensar essa ausência de fixo. Isso tem uma pegada que é completamente diferente de algumas outras empresas, que podem pagar fixo de mercado e vão usar o variável de uma forma mais agressiva. Então, não tem certo e errado, vai depender um pouco do que a gente é capaz de oferecer enquanto organização, dependendo da nossa margem, do nosso tamanho e tudo mais. É o jeito que você embala esse dinheiro, né? Porque um pode ser complemento e o outro pode ser a distribuição dos lucros, do que todo mundo ganhou, né? Então, você enxerga de uma forma diferente também, né? Você faz parte daquele resultado, aquilo não é
O dinheiro é muito louco, né? Você jogar um pacote de dinheiro aqui é um pacote de dinheiro, mas se eu embalar isso de forma diferente, ele vai tendo uma percepção de valor, que é o que você estava dizendo, Fer. Que é o que você leva o cara a refletir, eu acho que aquele tempo todo, principalmente por ser... Teoricamente, no curso eu posso escolher começar por qualquer um dos módulos, certo? Sim. Mas começar pelo teu módulo seria o mais adequado. Não porque você tá aqui agora e a gente quer puxar saco da entrevistada, não. Mas é porque você vai levar o cara a fazer uma Sim. reflexão ampla do tema. Do tipo, Você olha o todo, né? Você todo, começa olhando o todo, exatamente. Então, isso é doido, porque até o variável eu posso embalar de um jeito e ter a sensação de se não pagar aquele cara, do cara falar, sair perdendo. Você fala, peraí. Tá me devendo. Parece que você devia pra ele e não pagou. E não era isso. E entra naquele lance que a gente falou do depois flertar com o básico, né? E aí o cara vai falar, não, eu troquei de emprego porque o salário lá era ruim, mas eu quero um salário melhor. Mas tinha uma estratégia ali, que tinha umas regras. Tinham regras. Mas será que as regras também estavam bem comunicadas? E aí tem uma pancada de coisas que envolvem, né? E será que as regras estavam ligadas à missão, ao plano de negócios, né? Que a Fê falava, né? Muito doido. Bom, a gente já vai meio caminhando para o final, mas eu não queria perder a oportunidade de ouvir de você o que você acha do futuro dessa remuneração que a gente vê hoje, assim. Recentemente você postou, inclusive trouxe essa discussão no episódio da remuneração fixa sobre o Google, que agora vai pagar diferente, né? Vai pagar diferente de acordo com a localização dos colaboradores. Isso você acha que é um spoiler do futuro da remuneração, assim? Eu tenho visões um pouco, não tenho uma resposta certa para isso. Eu tenho alguns insights, alguns pontos de vista que, na verdade, são quase que diametralmente opostos. Eu acho que o fato do home office ter se instalado na nossa vida, por um lado, é a oportunidade da gente desenvolver cidades do interior, por exemplo. Mas, vamos lá, você comentou que eu estou em Campos do Jordão. É o máximo ficar aqui, um sossego, uma paz e tudo mais, mas não tem infraestrutura. Então, se tiver um monte de gente aqui e a gente tiver, sei lá, um surto e todo mundo precisar de hospital, é um problema. E escola para criança? Meus enteados estão estudando, estão na faculdade, não estão aqui. Mas, e escola? Então, é a oportunidade. Se a gente, de fato, conseguir homogeneizar mais a remuneração, e se a gente estiver pagando... Um dos comentários que foram feitos no post foi de uma consultora super querida que não trabalha com remuneração. Ela falou assim, que engraçado, eu achei que a gente recebesse pelo que a gente entrega e não por onde a gente mora. E eu escolho, com o meu dinheiro, morar onde eu quiser. Então, é um comentário pertinente. Então, se é isso, se é justo a gente receber pelo que a gente entrega para a empresa, é a oportunidade da gente expandir isso e desconcentrar dos grandes centros que estão atolados. E desenvolver as pequenas cidades e melhorar a infraestrutura. Então, eu acho que isso seria perfeito. Por outro lado, as empresas, às vezes, escolhem localidades mais afastadas, escolhiam as suas sedes em locais mais afastados em função do custo de vida, para poder pagar um pouco menos, para incentivar a mão de obra local e tudo mais, e pagar menos. Eu não sei se isso vai acontecer na plenitude. O que eu tenho certeza é, quem é mão de obra especializada, a história de oferta e procura e tal, os cargos que a gente de fato tem mais dificuldade de encontrar, a gente já vinha vendo uma redução dessas diferenças regionais. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas toda vez que eu comparo as diferenças regionais de remuneração, eu sinto que tem uma ampulheta. A gente tem uma homogeneidade na base, porque tem piso de categoria, porque tem salário mínimo, então nacionalmente a diferença é muito pouca. A partir do nível gerencial, também não tem muita diferença. Então, gerencial para cima está meio equilibrado no Brasil. A gente tem um funil no meio. Eu acho que esses cargos técnicos que são mais especializados e que a gente agora vai poder contratar de outros locais, os que podem trabalhar remoto, né, gente? Não é todo mundo. Então, esses caras, a gente tende a ter uma homogeneização da remuneração. E aí, a pergunta que eu gosto de fazer no início de qualquer aula, o que é justo para você, né? Nossa. Porque o custo de vida local, de fato, é menor, mas uma parte da população a gente nacionaliza, outra parte vai ser penalizada nesse sentido. Eu ainda não tenho uma resposta certa. Eu acho que faria mais sentido nacionalizar, mas eu não sei se toda organização vai ter condição de elevar a remuneração integralmente de todo mundo. Mas veja bem, se a gente começar a aumentar o de alguns que estão trabalhando em home office, o custo daquela região vai começar a aumentar junto. Então, eu acho que as coisas vão se equilibrar naturalmente. E eu acho que essa discussão de mercado também, ela acaba passando
até para um olhar lá na frente de que eventualmente você pode ter um mercado internacional, né? Já extrapola até o próprio país, né? Então acho que é algo que vai mexer aí com as nossas vidas enquanto profissionais de remuneração, A gente até falou das para tabelas mexer, digitais, né? né? É. Que, além É, das todas as outras. eu tô meio angustiada com esse negócio de tecnologia, né? Eu até escrevi sobre isso também num dos artigos. Eu acho que a gente faz isso quase sem querer, quase não, completamente sem querer, né? Na hora que um cliente pede pra gente assim, me ajuda a melhorar a retenção e tal, e como é que eu faço para ter uma tabela mais competitiva para tecnologia? Todo mundo quer pagar percentil 75 para tecnologia, e aí a coisa mais óbvia do mundo é se todo mundo paga para 75, daqui a 3 meses isso virou mediana e a gente tá correndo atrás do rabo aqui. E, enfim, todo mundo na mesma tentativa insana. Para mim, a solução é contratar na base e desenvolver essa galera na base e tentar botar mais gente para dentro. Mas, fora isso, sim, a gente vai ter uma tabela diferenciada para alguns profissionais. Eu só não sei ainda como é que a gente vai equalizar a questão de custo, porque, apesar do ideal seria a gente dar uma equalizada, por causa, inclusive, do desenvolvimento local, eu acho que não é possível para toda organização esse aumento de custo. Isso aí, então, mas eu acho que a gente passou por todos os assuntos ali do curso, do módulo que vocês trazem, né, nesse curso que integra a certificação. Tem uma pergunta aí, Carlos? Cilada. Cilada, Romana, total, né? Não. A gente passou por tudo, então. A gente falou da introdução ali, da questão que você vai abordar um pouquinho questões culturais, estratégia, então da base ali da remuneração total. Aí vem remuneração base variável, benefícios, equilíbrio vida pessoal e profissional, gestão de desempenho, desenvolvimento de talentos, reconhecimento. E aí tem um módulo no final que vai juntar as peças todas. E aí você vai preparar o terreno para quem fizer esse curso primeiro vir depois com o aprofundamento de cada tema, né? Eu acho que isso é a chavinha, o mote desse curso aí. Exatamente. A ideia é que a gente também comente um pouco com os alunos que existem todos esses subelementos e que é possível se aprofundar em cada um deles, e que também é muito difícil a gente conseguir fazer essa customização nome a nome. Não dá para fazer para cada pessoa uma constituição do que faz mais sentido para ele. Mas é possível que a gente entenda quais são as características gerais dos nossos funcionários, então a nossa população dá mais valor para qual desses elementos. Uhum. A gente, no último curso que a gente deu, uma aluna deu uma ideia bacana, falou assim, pensa numa persona. Se essa empresa fosse uma pessoa, o que ela valorizaria mais? Porque a gente tem, de forma geral, as características da maioria dos nossos profissionais. Esses profissionais dão mais valor para quê? Uhum. Para qual elemento do pacote? É mais para os perks? A galera quer Gympass, a galera quer previdência. Uhum. Dependendo da característica dos nossos funcionários, eu preciso investir numa assistência médica mais robusta ou não. Aqui é desenvolvimento. Então, dependendo da característica dos nossos funcionários, vão entregar o que eles querem, porque senão a gente fica gastando dinheiro com coisa que ninguém dá valor. Sim. Então, vale muito a pena desenhar um pacote que reflita faz sentido, que as pessoas dão valor para cada empresa. Eu tenho visto... Não dá para personalizar, mas faz sentido. Sim. Né, nesse estudo. Eu tenho visto também dentro do pensamento ágil, né? Até dentro de uma mesma empresa, a gente dividir as equipes ali, ter uma remuneração diferenciada para cada um, uma estratégia diferenciada, que combinem com a missão, os valores da empresa, o propósito da empresa, mas você tem perfis diferentes ali, e aí não é um agrupamento, às vezes, de áreas, porque na área tem muitos perfis diferentes, mas assim, de você entender e separar ali, você pode ter para uma missão específica, para um projeto específico, você trabalhar com uma remuneração diferenciada para os players que você quer selecionar, então você vai moldando aquilo, é uma coisa flexível, assim, não pode ser para sempre, né? E isso vai muito em linha com o que a Fê falou, né? Assim, no sentido de você entender quem que é a tua população, né? Tanto o que eles querem como o que eles podem te entregar, né? Tem muito de uma análise, de um analytics aí envolvido que a gente, enquanto profissional de remuneração, não pode ficar como você falava no começo, a gente não pode ficar na caixinha lá, sentado. Acho que a gente tem que sair realmente e entender a operação, entender como é que as coisas funcionam, conversar com o gestor de linha, saber como é que a vida acontece na real, né? E não imaginar que a gente
lá da nossa cadeira com o ar-condicionado, a gente está olhando tudo e está sabendo tudo o que funciona, né? É isso aí. Fê, fala pra gente então uma mensagem final aí pra quem nos ouviu, pra quem nos viu, que a gente tem um pessoal nos streamings de áudio e no YouTube. Então manda aí uma mensagem final, então. Bom, o que eu diria inicialmente não esqueçam de desenhar tudo conectado com a estratégia do negócio, principal ponto. Sim. Segundo, não existem verdades absolutas. Sai do quadrado de achar que o que a gente pensa vale para qualquer lugar e vale para tudo. Terceiro, remuneração não cabe mais numa caixa. Sai desse lugar de achar que a gente está encaixotado, se permita flexibilizar. E quarto e último, se permita se conectar com os outros subsistemas de RH para criar uma solução mais integrada. Porque é isso que vai fazer a gente, de fato, ser estratégico, né? E gerar valor para o negócio. Sim. Tem mais uma também, se eu pudesse acrescentar. Remuneração passar mensagens. Porque essa é sensacional. Nossa, essa eu sempre tenho em mente. E eu sempre cito a fonte. É esta mulher aqui, maravilhosa, que participou da nossa conversa. Bom, muito obrigada, Carlos. Diga, Fê, você ia falar alguma coisa? Não. Isso. Você aprendeu isso, tá ótimo. É isso aí, então. Espero que você tenha curtido esse bate-papo, aprendido bastante. A ideia aqui era te apresentar o curso, mas que você saísse com muito repertório também, porque isso é fundamental. A gente quer profissionais cada vez mais questionadores e que fujam das respostas prontas. A gente quer gente perguntando: o que pode ser melhor? O que pode mudar aqui? E aí tem um time preparado para te orientar. O que você pode perguntar, questionar, trazer de dúvida ali para melhorar cada vez mais essa área tão importante, né, que é a remuneração. Então, é isso aí. Dá um like se você curtiu. Se não curtiu, pode dar o dislike, mas escreve lá embaixo pra gente por quê. Vamos trocar uma ideia, né? Se gostou também, escreve ali embaixo o que você achou. Interage com a gente sempre lê todos os comentários. É sempre uma alegria muito grande interagir com vocês. Manda também esse vídeo pra quem você gosta, quem você não gosta. Aquele recado básico do final, sabe? Compartilha isso aí com todo mundo. No quintodiaútil.com vai ter o LinkedIn do Carlos, o LinkedIn da Fê, e também vai ter o site da Forma e os textos. Os textos que a Fê citou aqui estão todos no LinkedIn dela. Se você entrar lá, nas publicações, ali nos artigos, estão todos lá, vale muito a pena acompanhá-la. Beleza? Muito obrigada, então. Valeu, Fê. Valeu, Carlos. Valeu. Muito obrigada. Tchau. Tchau.